Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Se no século XX os Estados Unidos e a Inglaterra eram hegemônicos na produção de séries policiais, no século XXI, variados jogadores entraram nessa arena, mormente os países escandinavos. E aí tem até um tipo de série policial que se chama Nordic Noir. Começou com literatura, né, com livros, mas depois se estendeu para televisão com grandes produções e com algumas características, né, aqueles detetives atormentados, excêntricos, paisagens belíssimas, crimes elaborados, tudo isso em contraste, né, com a suposta paz, prosperidade social dos países escandinavos. Você vê assim assassinatos terríveis acontecendo lá. Claro que isso também foi alvo de críticas severas, né? Erotização da morte, claro, os crimes sempre envolviam, na maior parte das vezes, mulheres. Então, erotização da violência, espetacularização da violência por causa dos paisagens maravilhosas, mas de uma forma ou de outra, a Escandinávia tem influenciado muito a produção televisiva nas séries policiais. Agora, eu estou gravando isso em 2023, de alguns anos para cá, assim, a tônica tem caído mais nas séries ou nas coisas dos true crimes, os crimes da vida real, né? Pois não é que os danadinhos dos escandinavos também estão se provando assim mestres e assim formadores de tendência nessa área. Eu já resenhei aqui a maravilhosa minissérie dinamarquesa chamada The Investigation, em inglês, né? Tem o título lá, mas eu falo o título internacional, que é sempre em inglês, que é assim, de um respeito para com a vítima incrível. O nome do perpetrador nunca é mencionado em The Investigation. Assim, tudo é focado para que o perpetrador não apareça, é o crime que é focado, tá? Eu assisti agora há pouco mais uma minissérie escandinava baseada em crime da vida real, que se chama internacionalmente The Hunt for a Killer, a caçada de um criminoso, uma produção sueca que pega assim, uma investigação lá que durou 15 anos, de 89 até 2004, e também é maravilhosa. The Investigation é mais, mas essa aí também é muito boa. Mas antes de detalhar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começar até pelos aspectos técnicos. A recriação da época, né, de 1999 até 2004, é precisa, é perfeita, tá? Épocas em que as pessoas fumavam em tudo quanto é lugar, e isso aos poucos vai diminuindo, os carros, a textura, aí a cinematografia muito mais chapada, é muito mais realista. Lembra, é um crime da vida real. Então, a cinematografia não está estetizada. E você também não vai ter grandes, lindas paisagens escandinavas. Muito pelo contrário, ali, meu filho, é a Suécia dos pés sujos, cascudo, a Suécia de gente sem dente, a Suécia de gente feia, tá caindo na terra, a Suécia de meninada prostituindo, alcoolizada, gravando vídeo pornô. Isso, então a cinematografia ela tem que ser bem mais verídica, vamos dizer assim, né? Começa em 1989 com uma menina de 10 anos desaparecendo, depois descobrem o cadáver, ou seja, o ponto de partida, né, parece um Nordic Noir, só que daí o que acontece? Como é um crime da vida real, muito pouco vai ser falado sobre o perpetrador, mas diferentemente do The Investigation, nessa série o perpetrador aparece, tá? Só que assim, demorou muito tempo. Esse crime só foi achou culpado em 2004. Então, o que essa minissérie faz? Ela foca nos erros policiais que levaram a que o criminoso não fosse pego, tá? E aí, esses erros policiais, você soma também a isso
a crescente burocratização e neoliberalização, isso aí é lá é a série que tá mostrando, né? Que vai cada vez dificultando mais o trabalho dos policiais. Então, nesse caso, nessa série, não, os policiais eles não são atormentados por alcoolismo, por são loucos. Não, eles são atormentados porque está faltando verba na delegacia, porque tem um colega que está querendo passar rasteira, superior que está passando a rasteira neles, tem estupidezes, né, que eles têm que ficar cumprindo lá, preenchendo um monte de papel, tem aquela reunião das palavras gatilho, não sei o que, eu como professor, mas não vejo a hora de sair, né, justamente porque também não me adapto mais com essas bobagens de hoje em dia. Então você vai tendo essa passagem do tempo e o crime sendo cada vez menos possível de ser descoberto por conta dessas, mostrar para a gente, e para os próprios suecos, né, que aquele crime demorou para ser achado culpado, não só por uma dificuldade em achar a pessoa, uma dificuldade extrínseca, vamos dizer assim, mas uma dificuldade que foi intrínseca devido à precarização e à burocratização e à clientelização da atividade policial. Né? Tanto é que o cara lá ele vai pedir aposentadoria mais cedo, não porque ele está estafado, cansado, burnoutado e alcoolizado, não, é porque ele não aguenta mais a burocracia crescente, tá? E aí então você vai tendo uma narrativa que é bem lenta, se demorou 15 anos, a narrativa ela vai mimetizar a lentidão disso. E como você tem o foco tá na investigação, você não vai ter a vida privada dos detetives. Você até sabe que o senhorzinho lá, o Pell, é casado, aparece ele em casa porque ele recebe algumas ligações na casa dele, mas assim, ele é um policial que está resolvendo um caso, tá? E aí então, como é de 89 até 2004, né, você também vai ter assim, ele fumava em tudo quanto é lugar, chega uma hora lá, agora não pode mais fumar aqui. Então você vai tendo todo esse pedaço. E numa Suécia, porque daí vão se somando casos, depois morre uma prostituta algum tempo depois, eles começam a pegar... porque assim, embora eles sejam realistas, o que a série mostra é o seguinte, os bons detetives nunca deixaram aquele caso para trás, eles queriam resolver, só que não tinha às vezes pista, às vezes não tinha orçamento, né? Porque, por exemplo, para fazer um bom teste de DNA, a Inglaterra foi a linha de frente durante muitos anos, então eles tinham que mandar às vezes para Birmingham fazer e não tinha verba, aí o cara tem que agir por trás do chefe e leva bronca. Então assim, ela é uma série que ela é meio mortiça por causa do tema e realista e tal, né? Mas ela também mostra o lado otimista do sentido, tem policiais bons, a tecnologia é uma coisa boa, ajuda a desvendar os crimes, tá? Só que você não vai ter um policial herói, tem uma mulher lá que faz os interrogatórios, ela é bam para fazer interrogatório, mas nem sempre, né? Por quê? Porque é uma série baseada no real, você não tem um herói que vá dar certo todo o tempo, tá? E aí você vai ter também, por exemplo, esse desmanchar, esse destruir essa noção de paraíso utópico, de igualdade social sueca, de paz social sueca, escandinava. Tem uma hora lá que eles começam a levantar os suspeitos, porque o crime foi numa cidadezinha. Fulano estava aqui, Beltrano. Eu falei, nossa gente, o que é isso? Uma convenção de pedófilo? E eles dão os nomes, porque isso foi baseado num crime da vida real. Então era uma cidadezinha pequenina no sul da Suécia. Você vai ver assim que tinha uns 20 suspeitos de abuso, todos já condenados por abuso sexual, muitos fora da cadeia, porque a minissérie também
Chega lá, eles estão entrando numa hora, uma detetive fala, ué, mas a gente não tinha prendido esse cara? Aí o outro fala, não, mas ele foi solto, porque o serviço social soltou. Ou porque o serviço social não deu conta de fazer aquilo. Então ele vai mostrando, a série, minissérie, vai mostrando o caso policial, a suposta decadência do estado de bem-estar social escandinavo, estou dizendo suposta, porque eu estou só narrando o que a série fala, né? Não sou eu que estou falando que a burocratização, você vê a série, você vai ver que a série está falando isso, tá? Num trabalho, assim, muito bom. Ele é quieto, tem trilha sonora incidental, mas ela não é aquelas trilha intrusiva que vai te guiar, agora eu tenho que chorar, agora eu tenho que fazer aquilo. Até porque você não vai ver a mãe da menina chorando. A série, ela evita o máximo possível de botar as pessoas, constranger, né? As vítimas, familiares das vítimas. A gente pega mesmo o que interessa, a investigação e também com dados, tudo certinho. Embora todo episódio comece com um letreiro dizendo que algumas liberdades foram tomadas e que aquela história está baseada em depoimentos, em fichas policiais e tudo mais. Ficção é assim, né? Ela é baseada num crime da vida real, mas ela ainda assim é uma história ficcionalizada daquilo. Só que acaba sendo um híbrido entre uma série ficcional com um clima de documentário, de true crime, né? Parece que a câmera tem uma expressão em inglês que chama fly on the wall, né? Que é a mosquinha na parede, quando a pessoa alguma coisa que vê tudo o que acontece na sala. Então a câmera funciona meio como se ela tivesse fly on the wall, né? Ela vê tudo o que acontece, desde o corte da verba para tomar café até o detetive Moore lá querendo puxar o tapete do seu subordinado, não dando, escondendo, não indo atrás de uma pista, e aí essa pista prova-se ser muito importante na resolução do crime. Como é uma série também, uma minissérie no caso, você vai ter aí alguns flashbacks que é para a gente lembrar. Então, por exemplo, tem uma cena em que tem alguém que fala, tem uma informação importante. E aí, vamos supor, no capítulo 2, no capítulo 6, quando está resolvendo o crime, eles falam, porque fulano foi lá, eu fui lá e não deu ninguém deu importância porque eu falei, aí eles tocam essa cena, que é pra gente lembrar, né? Tá. E aí, assim, é uma ótima série da Hunt for a Killer, tá? Austera, assim, sóbria e sem explorar desgraça alheia. Repito, The Investigation, a minissérie dinamarquesa, ainda para mim é, assim, a base, né, de uma série de crime da vida real que respeita as vítimas e tal. É exemplar, né? Agora, essa da Hunt for a Killer, essa produção sueca, ela foi me conquistando mais aos poucos, assim. A série dinamarquesa, até porque a série dinamarquesa tinha o Soren Malin, o elenco um pouco mais conhecido para mim. Essa série sueca, eles colocaram atores que não são tão conhecidos do público internacional, enfim. É outra jogada, mas depois de um tempo eu estava também bem impressionado. Grande série. Escandinávia safadinha, no bom sentido. Faz televisão bem quando quer, né? Tchau.